execução provisória, aspas, de acórdão penal condenatório, proferido em julgamento de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência, afirmado pelo artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, tese consagrada por este plenário em 17 de fevereiro de 2016, ao exame, repito, do HC 126.292, São Paulo, da relatoria do querido e saudoso ministro Teori. Tese essa reafirmada em 5 de outubro de 2016, também por este plenário, quando do indeferimento das medidas cautelares requeridas nas ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44 da relatoria do ministro Marco Aurélio, onde também fiquei na corrente vencida, e mais uma vez, em 10 de novembro de 2016, sob a sistemática da repercussão geral no ARE 964.246, também da relatoria do querido saudoso ministro Teori, no plenário virtual, quando reafirmada a jurisprudência dominante, não tenho como reputar ilegal, abusivo ou teratológico acórdão que, forte nesta compreensão do próprio Supremo Tribunal, rejeita a ordem de habeas corpus, independentemente da minha posição pessoal quanto ao tema de fundo e devidamente ressalvado o meu ponto de vista a respeito. Ainda que, repito, o plenário seja, sem dúvida, o locus apropriado para revisitar tais temas. Ministra Rosa, Vossa Excelência me permite uma parte? Pois não, ministro Marco Aurélio, e a com muito gosto. apreciação dos pedidos formulados nas declaratórias de constitucionalidade fosse hoje, haveria maioria para deferir eliminar, ante a evolução do ministro Gilmar Mendes. E nós teríamos lá efeito vinculante. Exato, exato. Agora, eu aplico horizontalmente as decisões do plenário, mesmo quando não tem efeito vinculante. É uma questão... Mas, Vossa Excelência me permite, então a Corte não pode evoluir jamais, porque fica vinculado a um precedente que foi tomado por uma maioria muito restrita, escassa, e quando a matéria é retomada para decisão em plenário, fica adstrita a uma decisão, a meu ver, tomada provisoriamente e ainda pendente de uma discussão mais ampla nas ADCs. O mais interessante é que se este habeas fosse julgado no órgão fracionado, como seria normalmente, a ordem seria concedida. Ministro, a perplexidade é grande. Ministro, a ministra Rosa Weber justificou muito bem, exatamente dentro da opinião dela. Então, pois é, acho que Vossa Excelência me permite, usas até por interrompê-la. A troca de até porque ela poderia a troca de ideias é cabível. Então, muito prazer. Mas tem um detalhe, eu estabeleci premissas teóricas e fiquei aqui, mas eu compreendo, às vezes a leitura... No início eu confesso que não sabia o sentido de seu voto. Nós que temos alguma experiência no colegiado. Ministra, Vossa Excelência... Eu acho que o meu voto é tão claro, quem me acompanha nesses 42 anos de magistratura não poderia ter a menor dúvida com relação ao meu voto, porque eu tenho critérios de julgamento e procuro manter a coerência das minhas decisões, embora, claro, que as compreensões são diversas, e isso é normal, é saudável, faz bem, faz evoluir. O colegiado é exatamente para isso. Explicitar tudo isso, dizendo que as vozes individuais, elas são muito importantes, elas devem se fazer presentes no debate, mas uma vez estabelecida uma voz coletiva através de decisões majoritárias, ou melhor seria até que se unânimes, esta passa a ser a voz da instituição. Pode alterar? Pode sim, eu disse com todas as letras. E nem precisaria dizer, hoje o Código de Processo Civil é expresso a respeito, mas essa é a minha compreensão. Eu reconheço não necessariamente que a de Vossa há um gancho aí, que é o julgamento de um processo subjetivo, quando, na verdade, nós deveríamos estar apreciando os processos objetivos.
Ministra Rosa, Vossa Excelência prossegue. Bom. Reafirmo, senhora presidente, que eu não tenho, pedindo vênia, a mais respeitosa aos que compreendem de forma diversa, como reputar ilegal, abusivo ou teratológico o acórdão da 5ª turma do STJ, que, forte nessa compreensão do próprio Supremo Tribunal Federal, rejeitou a ordem de habeas corpus, independentemente da minha posição pessoal quanto ao tema de fundo e devidamente ressalvado o meu ponto de vista a respeito, ainda que, repito, o plenário seja, sem dúvida, locus apropriado para revisitar tais temas. Hoje, todavia, e não pela minha vontade, não estão em julgamento as ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44, nas quais, em sede de controle concentrado, o tema se põe. E o tema se põe no mérito ainda pendente de apreciação por esse plenário, diante do pedido de declaração de constitucionalidade do artigo 283 do CPP. Aqui eu relembro o teor. Para quem não tem presente, eu vou fazer a leitura. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. E aqui o que interessa, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. E todos sabemos que é uma distinção entre a prisão pena e a prisão cautela, né? Então, mas isso aí é tema que eu vou enfrentar no momento oportuno, no exame de controle concentrado. Como já repeti, a exaustão, acórdão do STJ, que se funda na orientação prevalecente desta Casa para denegar a ordem, em absoluto, na minha visão, e peço mais uma vez a mais respeitosa vênia aos que entendem de forma diversa, em absoluto, reitero, pode ser acoimado de ilegal, abusivo ou teratológico, de modo a autorizar a concessão da ordem. Faço, sim, o distinguish entre decisão proferida com base na afirmação de tese fundada em interpretação do texto constitucional, como ocorreu nos HCs sob a relatoria dos ministros Eros Grau e Teresa Zavascki, e decisão lançada, que é o nosso caso, pela observância da jurisprudência prevalecente dessa Suprema Corte, eu li a ementa, reafirmada sob a sistemática da repercussão geral, como o foi a da 5ª turma do STJ, contra a qual se volta a presente impetração. Reporto-me pela coerência que entendo deva eu manter nas decisões que profiro, as inúmeras que tenho exarado monocraticamente desde 2016, a última, inclusive, há poucos dias, no HC 154.108, São Paulo, em 19 de março de 2018, ferindo a mesma matéria e ao qual neguei seguimento.